Glória a Deus, eu quero mais uma vez cumprimentar você com a alegria que a gente está aqui hoje. Hoje começa um dos assuntos, uma série de estudos, de 3 estudos, sobre um dos assuntos que é mais assim, como é que a gente pode falar num português mais polido? Exciting. É uma das coisas mais vibrantes que tem sobre a nossa caminhada como Igreja do Senhor Jesus Cristo na Terra, que é a volta de Jesus, né? A gente começa hoje o assunto que a gente conhece na teologia como escatologia. E são 3 assuntos que nós vamos tratar, 3 estudos a respeito da escatologia, muito obrigado, que nós vamos tratar. E esses 3 assuntos vão se debruçar em cima da cronologia, alguns assuntos a respeito da questão do arrebatamento, né, no segundo estudo, e por fim nós vamos falar sobre o estado intermediário da alma. Esse é um assunto bastante polêmico e muita gente tem muita visão a respeito disso e ninguém muitas vezes não chega num consenso a respeito de alguma coisa. Mas eu gostaria de começar com você lendo a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu à igreja de Coríntios, no capítulo de número 15, um dos capítulos mais escatológicos da palavra de Deus e mais completos no assunto de doutrina. Ali tem a doutrina da ressurreição, o pagamento pelos pecados, o estado final da morte, o capítulo 15 da primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Coríntios. E fica para você também lembrar, enquanto você abre a sua Bíblia, que a carta que Paulo escreveu à igreja de Coríntios é um dos primeiros documentos do Novo Testamento, tá? É um dos primeiros documentos do Novo Testamento, é a carta de Paulo à igreja de Coríntios. E isso fica interessante porque você tem, por exemplo, aí versículo 3 até o versículo 6 do capítulo 15, é considerado o conteúdo mais antigo de todo o Novo Testamento. Ok? Isso é interessante porque, mesmo que a carta seja posterior, ela cita um material que é muito anterior a ela, muito anterior aos evangelhos, né? Que o Paulo diz assim: aquilo que eu ensinei vocês foi o que eu também recebi. O Senhor Jesus Cristo foi morto conforme diz as Escrituras e ressuscitou ao terceiro dia, como diz as Escrituras. E depois apareceu aos 12, e depois a Cefas, e por fim a mais de 500 pessoas, e por último apareceu a mim como abortivo, etc. Esse pedaço, até a 500 testemunhas, era como se fosse um panfleto de evangelismo da igreja primitiva. Olha que interessante. Já alguns teólogos mais conservadores diz que esse material, esse pequeno pedaço da carta de Paulo, ela é mais ou menos de 1 ano e meio depois da ressurreição de Jesus, já se falava, já se entregava esse panfleto ao redor de Jerusalém, né? E os mais os mais conservadores são esses. E os mais agressivos diz que 6 meses depois da morte da ressurreição de Jesus, já se entregava esse material. Então, é um material bastante contundente. A carta de Paulo tem bastante material nesse sentido, que é contundente com a narrativa bíblica no geral, e o nosso estudo vai se debruçar a respeito do assunto das últimas coisas. Vamos fazer a leitura para a gente, então, em nome de Jesus? Vamos lá. Mas cada um por sua ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando haver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Amém? A nossa introdução vai dizer assim: ao iniciarmos esse estudo sobre a cronologia dos eventos escatológicos, vamos primeiramente apresentar a sequência clara e organizada dos acontecimentos finais, conforme descrito nas Escrituras. É muito importante que você saiba nesse sentido que o nosso estudo ele vai se debruçar dentro desse aspecto de uma maneira que é mais ortodoxa a respeito daquilo que se espera da volta de Jesus. Entenda isso. A gente tem uma ideia da escatologia, né? E é importante primeiro apresentar o que é escatologia. É a doutrina das últimas coisas, ok? Escatologia significa a doutrina das últimas coisas. Está aí logo no segundo parágrafo aí do seu estudo, ok? E é importante a gente frisar que no sentido de falar da doutrina das últimas coisas, tem várias interpretações. E por que tem várias interpretações? É muito simples, porque não aconteceu ainda. E tudo aquilo que não aconteceu, você sempre gera expectativa sobre como vai acontecer. Todo texto que está aquém do seu tempo, e isso são textos mais raros, você vai concordar comigo? A maioria do texto que se escreve a respeito de alguma coisa que aconteceu. Quando você escreve alguma coisa que vai acontecer,
quando você faz uma narração de eventos que vão se dar ainda, ele sempre traz surpresa de como ele ocorre, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, a dramaturgia, né? A pessoa que escreve o texto de como vai ser o próximo capítulo do seriado, ele escreve descrevendo exatamente aquilo que vai acontecer. Mas quando você assiste e depois você vai ler o texto de novo, você sempre tem uma interpretação diferente de como é que aquele negócio estava escrito ali. Mas eu não pensava que ia ser assim, né? Eu não imaginava que ia ser assim. Se isso se dá em eventos tão isolados, tão controlados, como um seriado de televisão que um homem escreve e outro interpreta, você imagina a nossa especulação e a nossa ponderação, e muitas vezes baseada em coisas absolutamente concretas, daquilo que vai acontecer, sobre o que Deus disse que ia acontecer. Há pessoas que ele falou a respeito desse assunto há mais de 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, né? Algumas coisas há mais de 2600 anos atrás, há mais de 2700 anos atrás, como foi, por exemplo, a Daniel, como foi a Isaías, como foi ao próprio Davi, né? Então, entenda isso, que escatologia é um campo fértil para ideias, mas nós queremos trazer para você alguma coisa que seja ortodoxa, contundente com aquilo que diz a palavra de Deus, sem fantasias externas, sem fantasialismo externo, né? Hoje em dia você abre aí a internet mais do que nunca, com o agravamento das relações humanas e das relações geopolíticas, mais do que nunca as pessoas têm expectativas a respeito da vinda de Jesus que fazem a gente até falar assim, uau, esse pessoal acho que estudou com escatologia com o pessoal da Marvel, né? Porque as invenções e as ponderações que as pessoas fazem que absolutamente não se coadunam com a narração da palavra de Deus. Porque eles pegam livros de outros lugares, pegam narrações de outras religiões e fazem aquilo que a gente chama na teologia de sincretismo, mistura com aquilo que a palavra de Deus diz. Então eu quero ser bastante contundente com a narrativa bíblica. Se você tiver perguntas depois da nossa lição, eu estou à disposição para responder para você, para te dar um material seguro, ok? A primeira coisa que eu posso te dar certeza nesse início do nosso estudo é: Jesus vem em breve. A próxima vinda de Jesus. Nunca esteve tão próxima a vinda de Jesus. E Jesus vem para buscar a igreja, para a glória do nome de Jesus. Isso você pode aí já marcar na sua escatologia, isso já está cumprido até. Como é que você sabe, pastor? Eu já e eu ainda não. Estava falando no domingo, né? Já aconteceu, já está determinado, já está proclamado pelo Senhor. Só falta o tempo chegar para que nós sejamos levados para o Senhor para sempre. Amém? Então, o estudo dos eventos escatológicos não só enriquece o nosso conhecimento bíblico, mas também fortalece a nossa esperança e vigilância, né? Iniciamos com a escatologia em geral, que aborda os grandes acontecimentos em relação à igreja e ao mundo, como o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Após o arrebatamento, o mundo passará pelo período da tribulação, o mais sombrio da história, seguindo pela vinda de Jesus em glória, que encerrará o período da grande tribulação, libertará Israel, aprisionará Satanás e iniciará o milênio, culminando no juízo final e no estabelecimento do estado eterno da perfeição. Apocalipse 22:20 diz assim: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Falar sobre a vinda de Jesus, os eventos finais, é crucial para a igreja de Cristo, que proclama o evangelho da salvação. Que Deus continue fortalecendo a nossa fé e a vigilância para que esperemos Jesus hoje e não amanhã. Ok? Aí o pastor John Lennon, quem escreve esse tudo, que é o nosso missionário lá em Portugal. Deus tem abençoado a nossa igreja de Portugal de maneira extraordinária. Se eu não me engano, Portugal já está na 3ª congregação em 2 anos. E as nossas congregações em Portugal, como você pode imaginar, são absolutamente lotadas, né? Por quê? Em português, irmão. Então, não só tem muito imigrante brasileiro em Portugal, como também a língua nativa tem abençoado muito o trabalho do pastor João Lennon, que tem também, claro, obviamente, sido abençoado através da unção do Espírito Santo para fazer um trabalho extraordinário naquele lugar, né? Então ainda a gente tem um diagrama escatológico, rapidamente para que você possa observar. E aí o nosso texto em 1 Tessalonicenses, aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23, vai dizer: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis,
para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito importante agora que você sinalize isso. O primeiro evento da volta de Jesus, da segunda vinda de Jesus, o primeiro evento que marca o início do fim das coisas é o arrebatamento. Por que eu falo isso importante? Porque tem muita gente que pondera o arrebatamento. Alguns dizem que o arrebatamento acontece no meio da grande tribulação. Outros depois da grande tribulação. E outros dizem ainda que o arrebatamento não acontece. Mas o arrebatamento da igreja acontece. E ele acontece antes da grande tribulação. A gente vai dar uma olhadinha aqui. O arrebatamento da igreja ocorrerá na primeira fase da segunda vinda de Jesus. Nós cremos na vinda de Jesus, na segunda vinda de Jesus, em duas fases. A primeira fase oculta o mundo para a igreja e a segunda fase em glória para todo mundo, junto com a igreja. Ok? O arrebatamento da igreja ocorrerá na primeira fase da segunda vinda. A palavra arrebatamento no grego original significa harpazo, né? Que sugere a ideia de rapto ou remoção súbita e repentina. A doutrina da iminência, muito mais presente na igreja primitiva, sustenta que a vinda pode acontecer a qualquer momento. A interpretação literal das passagens bíblicas sobre a grande tribulação distingue lá claramente entre Israel e a igreja e mantém a unidade das 70 semanas de Daniel. Porque tem muita gente que não aceita a vinda de Jesus, né, no meio ou antes da grande tribulação. Porque eles confundem o plano de Deus para Israel e o plano de Deus para a igreja. Alguns dizem, por exemplo, que a igreja é o novo Israel de Deus, no sentido de substituir o Israel. Deus não substituiu a aliança com Israel. Ele fala de uma nova aliança. A aliança antiga com Israel, ela é eterna. E ela vai ser cumprida no seu momento certo. Existe uma nova aliança feita na igreja. Na nova aliança feita na igreja, existe a possibilidade tanto de judeus como gentios participarem dela. Mas ainda existe uma aliança reservada com Israel. Ok? E ela se cumpre durante a grande tribulação e após ela e no tribunal também, que Deus vai julgar todas as nações em nome de Jesus. E também na salvação dos judeus, quando ele se apresenta para Israel. A vinda de Cristo é iminente à igreja e não está destinada à ira divina, mas ao livramento. Exemplos bíblicos de livramentos anteriores, como Noé, além disso, a promessa de Jesus de levar a igreja para estar com ele, João capítulo 14, versículo 3, e a garantia de livramento na hora da provação, em Apocalipse 13 e 10. Reforça a nossa esperança que não estaremos aqui no período tribulacional. Ok? O arrebatamento reunirá aqueles que morreram em Cristo, incluindo os que morreram fiéis a Deus no Antigo Testamento, sobre quem o sacrifício de Cristo foi feito retroativo. Okay? Hebreus capítulo 11, versículo 13 ao 16, dá bastante essa ideia daqueles que morreram na esperança do Messias. Aqueles que estavam guardados no seio de Abraão, que Cristo, quando desceu, pregou aos espíritos em prisão e levou consigo cativo o cativeiro. Essa teologia a respeito do Senhor Jesus Cristo ter levado aqueles que morreram na esperança do Messias, que estavam no seio de Abraão, ela é amplamente corroborada, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. No Antigo Testamento você tem lá, por exemplo, a carta de Paulo à igreja de Éfeso, quando ele fala no capítulo 4, fala dos dons ministeriais, ele fala aquele que desceu é o mesmo que subiu e deu dons aos homens, que levando consigo cativo o cativeiro. Esse cativeiro é também uma passagem de um salmo. É um salmo que está sendo citado ali. Se eu não me engano, o Salmo 110. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é o Salmo 110 que está citado ali. Junto com ele, também você tem a citação de Zacarias capítulo 9, que fala daqueles que estão na cisterna sem água, os prisioneiros de esperança. Que, na minha percepção, mais do Novo Testamento, é manifestado por uma galeria dos heróis da fé. Ok? Todos esses formam aqueles que na antiga aliança morreram na esperança do Messias. Que agora, junto com aqueles que morreram fiéis a Cristo, já na nova aliança, e aqueles que estão vivos, fiéis ao Senhor, formam a galeria daqueles que vão ser salvos na primeira vinda oculta do Senhor Jesus Cristo, na primeira fase da sua vinda,
que é o arrebatamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao 16, dizemos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que morrem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Além de reunir os salvos, o arrebatamento desencadeará uma série de eventos escatológicos, marcando o início da última semana de Daniel. Esse período inaugurará uma fase de tribulação e o cumprimento profético que culminará o estabelecimento do reino milenar de Cristo na Terra. Aqui, essa última semana de Daniel, justamente o último período reservado para Deus tratar com Israel. A última semana de Daniel é um trabalhar de Deus com Israel, que a igreja vai estar, nesse momento, na glória com Cristo. Amém? É muito importante que você tenha esperança disso, que você busque por isso, que você se prepare para isso, para subir ao céu na volta de Jesus. Ande fiel a Deus, ande em comunhão com Deus, né? Como as virgens, seja como as 5 prudentes, sua lamparina acesa com óleo, para que quando o Senhor voltar, você seja assunto aos céus, para a glória do nome de Jesus. A parte B aí está dizendo o seguinte, a garantia de participar da primeira ressurreição. A palavra de Deus nos assegura que os mortos hão de ressuscitar, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dormem, Deus os tornará a trazer por ele. Aquela mesma promessa que garantiu a ressurreição de Jesus, ela está depositada sobre nós. Nós vamos ressuscitar. Se nós ainda estivermos, se nós não estivermos mais vivos dessa esfera de vida, nós vamos ressuscitar para a volta de Jesus. Diga amém, por favor. Amém. Glória a Deus. A promessa divina da ressurreição aos que dormem, os que morreram em Cristo, é baseada na fé, na morte e ressurreição de Jesus. Tá aí as citações para você. Os fiéis em Cristo, mesmo aqueles que partiram há muito tempo, serão transformados em corpos gloriosos para a primeira ressurreição, que abrange não apenas santos ressuscitados no arrebatamento, mas também as 2 testemunhas e os mártires da grande tribulação. Jesus, como primogênito dos ressurretos, detém as chaves da morte e do inferno. Essa primeira ressurreição é um evento que se desdobra em diferentes tempos, começando com Cristo, seguindo pelo arrebatamento, as 2 testemunhas e culminando nos mártires da grande tribulação. A transformação dos vivos, aqui é importante. A transformação dos vivos será instantânea, ocorrendo no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Conforme a trombeta toca, os nossos corpos vivos, dos vivos, serão transformados em corpos gloriosos. O corpo glorioso é alguma coisa que muito tempo se discutiu. E nós não vamos gastar muito tempo nisso aqui, porque para alguns ele pode ser polêmico, né? Ele é polêmico porque coisa espiritual sempre é polêmica. As pessoas não entendem, então ela traz polêmica. Nós vamos ganhar um corpo novo do nosso Deus, habilitado para viver na esfera espiritual da vida. Agora, preste atenção nisso. Durante muito tempo, se entendeu que o corpo espiritual é um corpo fantasmagórico, né? É um corpo que, por exemplo, você passa a mão e ele é translúcido, não é um corpo de verdade. É um corpo imaterial. Nós não entendemos assim pela palavra de Deus. Porque o corpo glorioso é semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo, na sua ressurreição. Que apesar de ser possível que ele atravessou uma parede, ele também comeu. Então é um corpo que tem habilidades diferentes. Ele não deixa de ser imaterial, mas ele é uma matéria diferente. Ele é uma matéria sem igual, que nós não experimentamos ainda, né? Então, por diversas vezes, a tradução que às vezes fica melhor aqui é porque realmente está escrito em muitos lugares corpo espiritual, mas em outros lugares está escrito celeste também. E celeste é diferente de espírito. São 2 coisas diferentes. O que nós temos é um corpo espiritual habilitado para viver em lugares celestiais. Ok? É isso que Deus nos promete para a glória do seu nome. Nesse momento os mortos ressuscitarão incorruptíveis e os vivos
serão transformados. Deus transformará os corpos físicos em corpos espirituais, semelhante ao corpo glorioso de Cristo ressuscitado. Esse processo sobrenatural é essencial, porque carne ou sangue não podem herdar no reino de Deus. Essa carne, esse sangue, essa matéria está condenada com essa terra. Condenada. É por isso que, por fim, por exemplo, a gente percebe que Deus manda um juízo final sobre a terra e existem novos céus e nova terra. Porque esse corpo provém dessa matéria terrena e ela está condenada com o pecado a ser destruída. Então é por isso, por exemplo, olha só como a Bíblia é maravilhosa e tremenda. É por isso, por exemplo, que aqueles que se entregam de corpo e alma, mesmo sendo chamados para a crença no Senhor Jesus Cristo, como a vida no Evangelho, aqueles que se entregam às obras da carne, fazem a sua decisão sobre qual reino eles desejam mais. Porque aqueles que desejam mais o reino dos céus e o reino espiritual, ainda que eles sejam tentados ao reino da carne, mas eles fogem dele, vão receber de Deus o prêmio final. Nunca mais vão ser tentados, porque esse corpo vai ser transformado. Mas aqueles que insistem em viver nessa esfera, em abraçar essa esfera da vida, o seu corpo vai ser entregue justamente para viver, por fim, a destruição da própria vida, né? Sem o Senhor Jesus para sempre. Olha que coisa maravilhosa. Depois do arrebatamento, logo depois do arrebatamento, concomitantemente com o arrebatamento, ligado, irmã, acontece o tribunal de Cristo. E aqui entra um negócio maravilhoso. Lembra que a gente fala o seguinte, olha, a graça é a graça de Deus, ninguém pode herdar a graça, não é? Ninguém pode merecer a graça, desculpa. Não existe meritocracia para que você alcance a graça de Deus. A graça de Deus é a graça de Deus, não há nada que você faça que você possa merecer a graça de Deus, é verdade. Mas tem o tribunal de Cristo aqui, que vai entregar galardão por mérito. Então você alcança a salvação. Mas há uma nova esfera de vida onde existe prêmios da parte de Deus. E é aqui que muita gente tem muita dificuldade. Por quê? E eu explico para você por quê. Porque as pessoas acham que no céu, os méritos que Deus ele dá para as pessoas, a maneira como Deus trata as pessoas no céu, vai causar ciúme entre as pessoas. Não, mas se tiver tribunal e tiver galardão que um recebe e o outro não, vai ficar alguém chateado. Por quê? Essa esfera do pecado já passou, gente. Já passou esse tempo do pecado. O corpo da nossa morte já foi destruído, já foi trocado. No céu a gente não tem inveja mais. Não tem sentimento de facção mais. Quando a gente vê a coroa no nosso irmão, a gente vai ficar feliz. E o fato de estarmos salvos, mesmo se alguém não receber alguma coroa, não vai deixar ele triste por causa disso. Ele vai entender, por exemplo, que aquilo que ele fez não foi digno de mérito por Deus, mas ele está salvo na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Ele não vai se entristecer por isso. A gente acha que no céu, a matéria, as contas do céu é igual aqui. Não, irmão, não é assim, não. No céu é alegria, no céu é gozo, é vigor, para a glória do nome de Jesus. Foi. Não? Ok. Thank you. Obrigado. Após o arrebatamento da igreja, os salvos enfrentarão o tribunal de Cristo para julgamento de suas obras antes das bodas do Cordeiro. Jesus reunirá os crentes dos ares e aliviará suas obras para determinar as suas recompensas. Mas só se você puder me ajudar, meu amigo, entregar, eu não sei se o pastor conseguiu pegar o folhetinho ali atrás. Conseguiu pegar? Tem um folhetinho ali atrás de papel, fica melhor para você ler. Glória a Deus. Obrigado. Voltando aqui. Plim, plim. Esse julgamento não diz respeito aos pecados, pois os crentes já estão salvos, mas sim ao seu desempenho como servos de Deus. Olha só. Entrega de galardão por desempenho. Está na sua Bíblia. Que Deus vai te recompensar por aquilo que você fez para Ele. Está na sua Bíblia. Ele fala assim, não, eu entendo isso, eu respeito muito, eu gosto desse sentimento. Eu não sirvo a Deus por causa das coisas que Ele vai me dar. É melhor você não fazer isso mesmo, né? Porque aquele que fez por isso, por exemplo, a sua obra vai ser medida e vai ser tratada como palha e madeira e vai ser queimada. Se você fez só para aparecer para Jesus, né?
Mas entenda que se você está sofrendo para cumprir a sua chamada, se você faz a sua chamada e cumpre o seu querer de servir a Deus por amor a Cristo, tem galardão para isso. Tem galardão para isso. Deus vai te entregar uma coroa a esse respeito. Deus vai demonstrar às hostes celestiais o seu trabalho e você vai glorificar a Deus por aquela coroa que você vai receber. Entenda isso. Agora, não seja também, né? Não seja um setinho, não. Não acha que você está fazendo para você, para mostrar para os outros, e você vai receber galardão. Sobra vai ser queimada e você vai passar a última vergonha da sua vida. Antes de você, por fim, entrar no gozo eterno de Deus, né? Mas lembre-se, vai ser, de novo, de alegria, estar no céu, né? Glória a Jesus. As obras serão avaliadas com ouro, prata, pedras preciosas, representando a qualidade e natureza, enquanto obras inadequadas, como madeira, feno e palha, não receberão galardão. Deus julgará com justiça, concedendo recompensa conforme as obras dos salvos, com a coroa da vida, da vitória, de glória, de gozo, de justiça e o galardão dos servos. Aí várias passagens que falam a respeito dessas coroas e até a maneira como é feito isso, né? Alguns dizem, por exemplo, que as obras de prata, né, que vão ser consideradas como prata no fogo, são obras que foram feitas para a salvação das pessoas. Olha aí, né? Os evangelistas com certeza receberão uma coroa de prata de Deus. Receberão prata do Senhor como obra do seu galardão, porque trabalharam pela salvação dos perdidos em nome de Jesus, né? Glória a Deus. As bodas do Cordeiro, e disse ainda o anjo, né? Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Jesus aí, ele aparece e vem como um noivo para buscar a sua noiva, a igreja, para as bodas do Cordeiro. É uma vida eterna juntos. Após recompensar os seus servos fiéis, ele conduzirá as mansões celestiais para a grande ceia de núpcias. Nesse evento glorioso, os salvos de todas as épocas se reunirão nas bodas do Cordeiro, diante de miríades de seres celestiais. Será o maior evento matrimonial do século, do universo, superando qualquer casamento do século. Jesus antecipou esse momento, destinando o reino para os seus seguidores. Dá uma olhadinha lá, Lucas capítulo 22, versículo 29 e 30. Lucas 22, 29 e 30. Diz assim, eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. O livro de Apocalipse registra que essa união entre Cristo e a sua igreja, onde milhões de redimidos, incluindo os fiéis do Antigo Testamento, celebrarão juntos, haverá uma grande ceia nos céus, onde os salvos se reunirão ao lado de Abraão, Isaque e Jacó. Esse versículo dá base bíblica para afirmarmos que nos céus conheceremos uns aos outros. Existiu durante muito tempo uma doutrina que diz que lá no céu a gente não vai lembrar das pessoas aqui na terra, né? Eu queria entender, então, qual a motivação, então, de viver uma vida fiel a Deus. Não é mais fácil Deus resetar a cabeça de todo mundo e vai para o céu já direto, não lembrou de nada aqui, aí começa a ver direito. Irmãos, quando a Bíblia fala que vai ser apagado toda a mágoa, toda a lágrima, isso quer dizer que vai ser consolado de uma vez por todas. Diz que a dor vai parar de doer. Diz que a morte vai parar de afligir. Mas diz que não é que a gente vai esquecer o que aconteceu. Na nossa cabeça, a única maneira da gente ser liberto de um trauma é o esquecimento, né? Essa é a nossa cabeça. Mas Deus, quando fala de esquecimento, ele fala de que aquilo não causa mais agravo de uma vez por todas. Nunca vai ser trazido de volta por um agravo. Vai ser esquecido, vai ser isolado e vai ser deixado de fazer conta. É isso que ele quer dizer com isso. No céu nós vamos lembrar. Só que a nossa lembrança no céu é uma lembrança de glória, né? Ah, mas como é que vai ser lá no céu? Então vai ser marido de quem? Como, por exemplo, perguntou lá os fariseus perguntaram para Jesus, né? Teve foi casado com os irmãos e tal, vai ser mulher de quem? É com os anjos, não se casam nem se dão em casamento.
No céu existe a glória completa e essas coisas da vida humana, da nossa junção carnal, elas não fazem mais sentido no céu. Agora, não é que a gente se esquece. É que no céu você vai ver, por exemplo, a sua esposa, né? E aqui é claro que daqui para frente, quando a gente entende isso, sobre a lembrança e essas questões do casamento, a gente toma base para aquilo que Jesus falou e então a gente agora pensa a respeito, ok? Uma coisa que nós imaginamos, por exemplo, a essa questão do casamento no céu, no novo tempo no céu, que a gente vai lembrar de quem a gente está falando, é que não existe mais o desejo carnal pela outra pessoa. Não existe mais as alianças que nós fizemos na terra, porque a aliança em Cristo supera todas elas. Agora, dizer que nós esquecemos quem as pessoas são, não faz nem sentido. Né? Porque então, como é que apresenta Abraão, Jacó, Isaac no céu? Que sentido faz? Né? Se não faz sentido de memória. O que acontece no céu é que os nossos agravos são tirados. Então, a boda do Cordeiro, irmão, vai ser um grande tempo de abraçar aqueles a quem nós amamos, porque nós vamos rever. Nós vamos rever a boda do Cordeiro. Nós vamos estar lá e vamos rever aquela pessoa que a gente tanto amou, que também segurou com fidelidade a volta de Jesus. Nós vamos poder ver os grandes ícones da história da igreja, aquelas pessoas que a gente sonhou em conhecer, que morreram na fé com Jesus. Também haverá muitas surpresas, né? Hoje eu esperava ver o fulano aqui, ele não vai estar lá. Mas essa surpresa, de novo, não vai ser para dor, vai ser de alegria, porque nós alcançamos a salvação. Tem um hino na nossa harpa cristã, que eu gosto muito de cantar ele, principalmente quando as coisas estão meio ruins. Ó, quão bom é o nosso Deus, tudo preparou para os seus, que por ele chegarão satisfeitos à sua mansão. Ninguém vai chegar no céu, olhar e volta e falar assim, puxa, mas é esse aqui? Nós vamos chegar satisfeitos ao céu. Vai ter satisfação. Nós vamos olhar aquilo, tudo que Deus preparou, e nós vamos ficar satisfeitos nas bodas do Cordeiro. Ninguém vai olhar para o cardápio das bodas do Cordeiro e falar assim, tem feijão, não? Ninguém vai ficar perguntando sobre as coisas que estão faltando. Nós vamos estar em satisfação absoluta nas bodas do Cordeiro, para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Amém. Glória a Deus. Né? Será um período de... Mas enquanto isso, né, que nós estamos lá nas bodas do Cordeiro, na terra aqui começa o período da grande tribulação. Nós estamos lá desfrutando do novo tempo da nossa vida, do início da nossa aliança eterna com o Messias, com o nosso Cristo, com o nosso noivo, que agora é o tempo dele se tornar o nosso marido para sempre, né? Para a glória de Jesus. E aí, o que está acontecendo na terra? A grande tribulação. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, o esperar dos céus e ao seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A grande tribulação durará 7 anos e trata-se de um período de transição entre a dispensação da igreja e do milênio. É um tempo de angústia e sofrimento sem precedentes na história. Você acha que a história da humanidade é cheia de períodos ruins? É verdade, mas nem se compara com a grande tribulação. Uma passagem que diz a respeito das guerras e das batalhas que vão haver, diz que o sangue vai chegar no arreio dos cavalos. Já imaginou isso? Uma poça de sangue, uma quantidade de sangue, que um cavalo chega, que a barriga dele toca esse sangue, os arreios do cavalo. De tanto sangue que vai ser derramado, por conta da humanidade, na última ira de Deus que vai ser derramado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Tem muita gente que na sua mente pacifista, ela entende que isso é impossível. É impossível que Deus castigue dessa maneira. Irmão, Deus é perfeito. Deus não é uma pessoa emocionalmente instável. Da mesma maneira que Deus é amor, Deus é justiça. Deus é tão bom que deixa você plantar o que você quiser. Mas Ele é tão justo que você só vai colher aquilo que você plantou. Não tem jeito. Aquilo que o homem semear, certamente se fará. O homem vem semeando na carnalidade, no pecado, na injustiça,
na imoralidade, anos após anos, geração após geração. Isso, dentro do mundo espiritual, ele é relacionado muitas vezes em cargas. A carga positiva e a carga negativa. E isso precisa ser envenenado. Como é que isso aconteceu, por exemplo? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele tomou a nossa carga para si e zerou a nossa, para que nós pudéssemos ter acesso através dele. Aqueles que não receberam a Jesus Cristo como seu Salvador, precisam ter as suas cargas julgadas e pagas. A grande tribulação é o período disso. Deus já mostrou para Israel que faria isso com ele quando eles foram para o cativeiro. Eles não aprenderam. O Messias veio, eles não receberam. Agora, novamente, vem um juízo sobre eles, para que eles recebam a paga da ira de Deus sobre a humanidade. Será um período caracterizado por pragas de toda a ordem e pela manifestação do anticristo. Aqui é importantíssimo. A palavra anticristo não é uma pessoa que copia a Cristo. Desculpa, não é uma pessoa que é contra Cristo. É isso que é, né? Aquela pessoa é anti essa aqui, ou seja, ela é contrária àquela outra. Não. O anticristo é aquele que copia Cristo, mas não é ele. Ele copia ao Messias, mas não é o Messias. Ele vem, na verdade, para ficar no lugar do Messias, para tentar tomar o lugar do Messias, né? Na mente e nos corações. É importante, porque as pessoas falam assim, o anticristo, então, tudo que Cristo é, ele é o contrário. Não é isso. Ele imita as obras para tomar o lugar. Então, por exemplo, o anticristo vai fazer muitas coisas boas para as pessoas, né? Ele vai se relacionar muito bem com as pessoas. Existe, por exemplo, uma linha que é a nossa, inclusive, que a gente entende isso, e o anticristo é uma pessoa conservadora. Ele fala de coisas conservadoras, mas no fundo ele é maligno. Ele faz isso para atrair as pessoas para si. Então ele imita aquilo que é bom para enganar as pessoas. Entende? Né? O termo anticristo é usado nas epístolas de João para esse personagem que nega que Jesus é o Cristo. O anticristo se opõe, rejeita e renega e contesta Cristo enquanto o imita. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer a Deus. Suas características são as de um ditador mundial. Ele é o último grande governo mundial da história, identificando em Apocalipse como a besta. Então, mais uma vez, ele tenta trazer para si o governo que é do Senhor. Ele tenta concentrar-se em si o governo que é do Senhor. A besta que surge do mar, vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 7 chifres. É um personagem que terá controle sobre 10 reinos. Ela representa o anticristo e o seu governo. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. O mar é uma linguagem metafórica que indica nações e povos e línguas. A besta recebe do dragão, Satanás, e poderes para dominar o mundo. E além disso, ele blasfemará contra Deus, o falso profeta, e o porta-voz do anticristo. Besta que subiu da terra, por meio de falsos milagres, enganará os moradores da terra para se oporem a Deus. Trata-se de um governo promovido por Satanás. O anticristo fará um concerto de 7 anos com Israel. Entretanto, na metade desse período, o concerto será rompido. Haverá um conselho feito entre o anticristo e Israel. Após o arrebatamento da igreja, o mundo vai erguer o anticristo à sua posição. Por quê? Porque de repente some uma grande parte da população da Terra. Existe um alvoroço na humanidade. E aparece a figura do anticristo para trazer centro a isso. É por isso que, por exemplo, ele se opõe contra tudo que se chama Deus. Por quê? Porque quando se levantarem para falar foi o arrebatamento, ele fala, não, isso é coisa de gente fanática. E a gente tem que dar o fim de uma vez por todas contra o fanatismo religioso da humanidade. Então, todo mundo que promoveu uma ideia de divindade vai ser perseguido pelo anticristo.
Então não pasme os senhores toda essa retórica que a gente tem visto hoje em dia sobre a ciência. Não, porque nós temos que dar lugar à ciência. Porque é a ciência que tem a solução. Porque a gente tem que desmistificar tudo. Não se pasme por isso. Essa é uma preparação para que o governo dele, quando subir, e quando aparecer o arrebatamento, e aí a gente já tem ouvido isso falar desde a década de 70, a gente tem ouvido falar disso. Foram os OVNIs, foram os extraterrestres que levaram esse povo embora. Lembra que a gente já tem ouvido isso já de 40 anos, essa história já tem aparecido por aí. E agora voltou a falar de novo da história dos OVNIs. O mundo está se preparando para esse evento. Ninguém sabe nem o dia, nem a hora, mas os sinais estão aí. E o mundo está se preparando para esse grande evento. Marque esse vídeo. Eu não sei se esse vídeo vai ficar muito tempo depois do arrebatamento da igreja no YouTube, né? Mas se você percebeu que esse evento aconteceu aí hoje em dia, hoje está acontecendo esse evento, ou faz 2 dias que aconteceu, não me procure na minha casa, eu não vou estar lá. Eu vou estar arrebatado junto com a minha família toda. Você não vai encontrar ninguém lá, meu. Mas se você achar esse vídeo, nem nós que estamos aqui, né? Nenhum de nós aqui você vai encontrar. Mas se você ver esse vídeo, não se engane. A igreja foi arrebatada. O Senhor Jesus Cristo voltou para buscar a sua igreja. Para a glória de Jesus. Isso é de conta do anticristo. Né? Porque agora vai custar caro. O rompimento acontecerá porque os judeus descobrirão que fizeram um acordo com ele. Só a partir daí começará o tempo da angústia de Jacó. Quando eles entenderem que aquele que eles estão tratando o anticristo, eles vão tentar agora quebrar o acordo. E aí agora o anticristo vai levantar as nações do mundo para vir contra Israel. E é justamente aí que acontece a segunda vinda de Cristo, né? Jesus voltará para livrar Israel do extermínio. Extermínio completo. Se Israel acha, né, que foi difícil com Hitler, eles não viram nada ainda. Porque Israel vai chegar à beira do extermínio completo. O Estado de Israel foi reestabelecido em 1948 por uma decisão da ONU, em cumprimento a profecias de restauração nacional e espiritual. Os ossos secos que se juntaram e voltaram a viver representam o povo de Israel, que foi restaurado em sua terra e reorganizado como nação e aceito como Estado soberano e democrático no Oriente Médio. Mas a sua restauração espiritual, iniciada na Grande Tribulação, com a conversão de 144 mil israelitas de todas as tribos, se completará quando Jesus voltar e eles reconhecerão como Messias. E aí vem a primeira parte, a Batalha do Armagedon. Quando, que é o do Vale de Megido, né, que vai acontecer. Quando Jesus voltar, os judeus estarão no auge da sua maior tribulação, em meio a uma guerra de proporções terríveis. Os exércitos do anticristo se reunirão para destruir Israel no Vale do Armagedon. E os congregarão em um lugar que em hebreu se chama Armagedon, né? Armagedon vem de 2 palavras hebraicas, monte e Megido, ou monte Megido. Um amplo vale perto do Mediterrâneo. Também é chamado de Vale de Megido, em Zacarias 12:11. Ou ainda Vale de Josafá, ou Vale da Decisão. Será a batalha mais terrível jamais vista pelos israelitas, liderada pelo anticristo. Esse lançará um ataque feroz, partindo de Armagedon, partindo do Monte Megido, e se deslocará contra a cidade de Jerusalém, visando a eliminação de Israel. Então aparecerá o libertador de Israel, o Senhor Jesus, que voltará no Monte das Oliveiras para ajudar a Israel. E sabe qual que é o melhor desse evento? Você não vai se ver esse evento de frente, você vai se ver esse evento de costas. Sabe por quê? Porque você vai estar acompanhando Jesus voltar. A igreja vai voltar com Jesus para libertar Israel. Você não vai acompanhar olhando de Jerusalém de baixo para cima. Você vai olhar Jerusalém de cima para baixo, vindo com ele para restaurar a Israel para a glória do nome de Jesus. Amém. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E eu gosto dessa palavra, impiedade, porque ela fala que aquele pecado que era conhecido, Deus vai restaurar ele dele. Mesmo eles sabendo que estavam errados, Deus vai trazer restauração ao povo, em nome de Jesus. E aí começa o julgamento das nações,
que Mateus 25, do 31 ao 33, trata também. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Olha que interessante isso. Vier em sua glória e todos os santos anjos. Quer dizer que tem anjo que não é santo. Se tem santo anjo, tem não santo anjo. Por que isso é importante? Para que você saiba que existem hostes espirituais da maldade que estão aí para lutar contra a igreja. Então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Né? Após a batalha do Armagedon, quando a guerra terminar, Jesus reunirá as nações para julgar quem participa do milênio ou não. As nações bodes não participarão do milênio, ficarão à esquerda até deixarem de existir, enquanto as nações ovelhas estarão à sua direita, porque socorreu os pequeninos irmãos da sua aflição e herdarão o reino para a glória de Jesus. Esses pequeninos irmãos de Jesus são os judeus, as ovelhas ou os justos. As ovelhas ou os justos representam as nações amigas de Israel, que ao longo da história têm estado ao seu lado até o final dos tempos. Essas nações são abençoadas por Deus, né? Aqui tem a parábola aí da separação dos bodes das ovelhas para você observar depois. Depois desse período da grande tribulação, começam os períodos mais maravilhosos e, de novo, mais polêmicos para muita gente. O milênio. Alguns dizem que o milênio já começou, que a gente já está vivendo o milênio. Outros dizem que o milênio não existe. Que o milênio, na verdade, é uma elevação gradativa do homem até que ele chega a um conhecimento completo das coisas. E então é como se Jesus estivesse reinando no nosso meio. Outros dizem, por exemplo, que o milênio é apenas um período metafórico. Mas a palavra de Deus diz claramente que o milênio existe. E não só existe o milênio, como inclusive o tempo do milênio é um tempo diferente. O tempo em si é diferente. Vão haver eventos, irmão, durante a grande tribulação e antes da grande tribulação também, né, que, com o arrebatamento, que vão mudar a maneira como a terra é terra. O próprio Senhor Jesus Cristo fala no sermão profético dele, nos sermões escatológicos e proféticos dele, acho que Mateus 24, de sinais do céu, que abalarão a terra. Então, a terra como a gente conhece e a maneira como ela está disposta vão mudar. O milênio, nesse sentido, né? Ele se conclui com o reino de Cristo na terra. Durante 1000 anos, começando com a vinda gloriosa de Cristo, com os seus santos, ou seja, após o período da grande tribulação. Sob o governo de Jesus, os vivos experimentarão paz e justiça, enquanto Satanás estará aprisionado. Profetizado no Antigo Testamento, esse período terá harmonia com Jerusalém como sede do governo mundial de Cristo. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. O Senhor Jesus reinará sobre toda a terra, sobre toda a humanidade, do trono de Davi em Jerusalém, realizando o plano divino para o povo de Deus. O milênio não marca o fim de todas as coisas. Durante esse período, os sobreviventes da grande tribulação, julgados no tribunal de todas as nações, coexistirão com 2 grupos governados com Cristo: os crentes da era da igreja e os mártires da grande tribulação. Né? Os crentes vindo da era da igreja, juntamente com os santos do Antigo Testamento, receberão autoridade para governar a terra, e dentre eles, os 12 apóstolos governarão sobre as 12 tribos de Israel. As expressões julgamento, julgar, trazem com frequência a ideia de governo e governar. No Antigo Testamento, por exemplo, quando tinha os juízes, né, eram pessoas que governavam. Esses serão súditos dos reis dos reis. O segundo grupo são os mártires da grande tribulação, que não adoraram a besta. Eles formam uma só grei, juntamente com os crentes provenientes da era da igreja, os santos da primeira ressurreição. Então muita gente pergunta: pastor, vai ter salvação durante a grande tribulação? Vai ter salvação durante a grande tribulação? Eu não sei por que você quer saber disso. Você não vai estar aqui. Não é?
Mas se você quiser saber disso por uma questão de curiosidade, o preço da salvação durante a grande tribulação é o próprio sangue. É a fé em Jesus, porque sem fé em Jesus ninguém alcança a salvação. Mas o pagamento não é feito pelo sangue de Jesus agora. É a fé no sangue de Jesus que ele veio. E que ele morreu pelos pecados. Mas agora você tem que fazer um copayment aí. E qual que é o copayment? É o seu sangue, é a sua vida. Entenda que o período da grande tribulação, a salvação dos mártires, ela é feita de uma maneira absolutamente violenta. As pessoas vão morrer de mortes absolutamente violentas durante a grande tribulação para alcançar a salvação. Né? Deus sempre dá pra gente alguns exemplos para que a gente entenda como acontece. Lembra quando o ISIS começou a cortar a cabeça de crente lá no Oriente Médio? É daí para mais. Eu lembro que foi um burburinho na internet, uma vez que apareceu, estamos terminando já, um piloto de caça sírio, que foi pego pelo ISIS, e os caras colocaram ele numa jaula e tocaram fogo na jaula e filmaram ele queimando vivo. Eu não sei se você lembra disso. Terrível. Esse é o tipo de morte que vai acontecer na grande tribulação, que a gente entende por aquilo que a palavra de Deus fala sobre a questão dos mártires que vão morrer e vão alcançar a salvação, né? Então, não se preocupe com isso. Entenda que vão vir pessoas que vão vencer a grande tribulação, mas que ele está no arrebatamento da igreja, né? Seja fiel a Deus, conserte sua vida, ande diante do Senhor, ande em comunhão com Deus, faça aquilo que é direito, para que você possa alcançar a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, participar da primeira ressurreição, participar do arrebatamento da igreja para a glória do nome de Jesus, né? Fala assim, pastor, essas coisas me causam temor. Devia mesmo. Devia causar ponderação. Deveria causar que você olhasse para os eventos da sua vida e buscasse ser mais fiel ao Senhor. Deus não avisa as coisas para a gente, para que a gente não queira, para que a gente simplesmente sinta medo. Ele nos avisa as coisas para que a gente tenha temor e busque ao Senhor mais diligentemente. Para que a gente busque ser mais sério na nossa vida com Deus. É um aviso de um pai, né? Olha, filho, não põe a mão aí no fogo, não põe a mão no fogo. Quando o filho ignora os recados do pai e ele põe a mão no fogo, ele percebe que o fogo realmente queima. E talvez queima muito pior do que aquilo que o pai avisou. Então ouça o recado de Deus. Ouça o lembrete da parte do Senhor. Nós não estamos estudando a respeito desse assunto à toa. O Senhor está avisando a sua igreja. Ele está vindo pronto. Aqui estão os eventos que vão ocorrer. Queira participar. Para a glória de Jesus. Glória a Deus. Mas certamente parece estranho o fato de Satanás ter sido preso no final da grande tribulação, né? E a Bíblia afirma que o mesmo será solto no final do milênio. E acabando-se 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a entregar as nações e a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha, subirão contra a largura da terra e cercarão a arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Após o milênio, Satanás será solto para enganar as nações, levando a última batalha contra Cristo e os fiéis. Esse período de paz mundial, embora marcado por prosperidade e ausência de conflitos, revelará a persistência do pecado nos corações humanos. Aqueles que não foram restaurados e entraram no reino do Messias como homens, não tiveram um corpo glorificado. Lembra disso? Então o pecado ainda permanece com eles. Essa tentação não vem sobre a igreja. Essa tentação vem sobre os homens da terra, aqueles que nasceram no período do milênio. Saíram da grande tribulação e nasceram no período do milênio. Esses vão ser testados mais uma vez. E alguns deles vão cair em pecado, das nações que vão estar no mundo. E esses que caírem vão ser julgados pelo Senhor. Vai ser o julgamento final, né? As nações seduzidas pelo diabo se voltarão contra o Deus de Israel. No entanto, a sua derrota é inevitável, pois serão consumidos por fogo divino, e finalmente Satanás será lançado num lago de fogo, junto com a besta, o falso profeta, para serem atormentados eternamente. É aqui que está um negócio interessante. Uma vez que você existe, você nunca vai deixar de existir. Uma vez que você existe, você nunca vai deixar de existir.
Só que tem dois estados de existência. Um estado glorioso e um estado de absoluta maldição. Um estado para sempre com o Senhor e um estado para sempre na ausência do Senhor em tormento. O diabo nunca vai deixar de existir. Mas vai ter um período que ele vai ser entregue para o seu tormento eterno. Para sempre. Para sempre o diabo vai ser atormentado naquele lugar. E junto com ele, aqueles que escolheram a ele, negando a Cristo. Né? E aí os santos participarão ativamente, seguindo o ensinamento de Paulo na igreja de Corinto, julgando tanto um quanto os anjos. Esse papel conferido aos santos revela a importância da sua posição no julgamento divino, refletindo a responsabilidade e a autoridade concedidas por Deus aos fiéis. Duas passagens muito interessantes para você observar isso. Salmo de número 8. Criou aos homens menores do que os anjos, mas cobriu eles de glória. E outra. Agora, através da igreja, Deus ensina sabedoria, a multiforme sabedoria de Deus é ensinada aos principados e potestades. Demonstra que através do menor, Deus ensina o maior para a glória de Jesus. Né? Um novo céu e uma nova terra. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O céu e a terra que conhecemos desaparecerão para dar lugar a uma nova criação. Isso é anunciado desde o Antigo Testamento e ratificando no Novo. O próprio Senhor Jesus Cristo confirmou essa palavra profética. Lembre-se disso. Tem muita gente falando hoje, por exemplo, de que a humanidade ela é interplanetária, né? Ela vai ter um outro planeta. Entenda isso, que Deus vai criar uma terra nova para a gente. É tão interessante isso. A Bíblia vem falando desses assuntos desde a eternidade. Agora o homem começa a falar, a gente fala, uau, o homem... Não, Deus está falando disso desde o começo. É por isso que é gloriosa a palavra de Deus. É por isso que Deus fala assim, anuncia as obras desde o começo. Anuncia o fim desde o princípio. Deus está falando como é que as coisas vão terminar desde o princípio. Se você está vendo que as coisas estão se coadunando com aquilo que a Bíblia diz, gente, corra para ver o que a Bíblia diz mais. Se abrace com aquilo que a Bíblia diz mais. Se volte para aquilo que mais a Bíblia diz. O que é que mais a Bíblia diz? Se a Bíblia tem acertado e tem demonstrado com tanta certidão as coisas que são os eventos eternos, o que mais ela diz? Vamos se debruçar nela, o que ela está dizendo. Ela está mostrando, né? Glória a Deus por isso. A promessa divina que a terra permanecerá para sempre significa que sempre haverá uma terra, mas não necessariamente a mesma. Os céus e terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. A palavra profética também anuncia o novo céu e uma nova terra, quando o juízo do grande trono branco for instalado, e o céu e a terra deixarão de existir. Trata-se de uma fase preparatória, né? Trata-se de uma fase preparatória para o estabelecimento do novo céu e nova terra. A terra contaminada pelo pecado não resistirá ao esplendor da presença de Deus. O universo físico não se sustentará diante da pureza, santidade, glória daquele que está sentado sobre o trono. E o fato da morte do inferno serem lançados no lago de fogo indica que o novo céu e a nova terra não haverá morte nem condenação. Não. Nelas terá Nova Jerusalém. O novo céu e a nova terra não são da terra paradisíaca do milênio. Estamos aqui num período pós-milênio. Temos aqui a Jerusalém que é de cima, a Jerusalém celestial. E aqui celestial é aquilo que eu falei para você, que é uma palavra que não se coaduna com aquilo que é espírito. O muro da cidade tem 12 portas e 12 anjos nela. É interessante aqui, ó, Jerusalém celestial. A Nova Jerusalém é quadrada e tem a forma de um cubo que mede 2.200 km de comprimento, de largura, de altura igual ao comprimento. 64 metros de espessura tem o muro. A segunda medição padrão que é usada pelo anjo, feita inteiramente de ouro transparente, um tipo de material inexistente na Terra. Nós temos aí a aparição de novos materiais, de matéria diferente. Né? Tem uma coisa que nosso pastor sempre fala, né? Que aqui na Terra a gente corre atrás por causa do ouro, né? Esse pedacinho aqui pra gente é tão importante, né? Lá no céu o ouro só serve para asfalto. Porque a glória do céu não é o ouro, a glória do céu é Jesus. A glória do céu é Deus. Ele que é a glória do céu. Né? Aqui a nossa glória são essas coisas que a gente faz para nós mesmos. Mas lá no céu a glória é dele. Né? E é por isso que a gente vai muito mais além daquilo que a gente imagina, o céu glorioso. Os fundamentos são adornados de pedras preciosas. A cidade não tem templo, pois o templo é Deus e o Cordeiro.
e não se necessita de sol nem de lua, pois o resplendor da glória de Deus é a iluminação, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Na Nova Jerusalém não haverá mais dor, nem tristeza, nem solidão, nem sofrimento. Olha lá, o texto que a gente estava falando no começo. Apocalipse 21:4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a nossa eterna bem-aventurança, pois o pecado será banido para sempre. Recapitulando em conclusão aí do nosso texto. Essa é a ordem dos eventos. Primeiro, o arrebatamento da igreja. Segundo, o tribunal de Cristo. Concomitantemente com o tribunal de Cristo, a grande tribulação na terra e as bodas do Cordeiro acontecendo no céu também. A vinda de Jesus à terra em poder, a batalha do Armagedon, o fim do império do anticristo, o julgamento das nações, o milênio, a revolta do diabo e o seu julgamento. Após o milênio será solto o inimigo, e aí nós temos o juízo final, que a gente não falou, né? Que o juízo final é quando todas as almas de toda a história da humanidade vão aparecer diante de Cristo para receberem o seu juízo eterno. Amém? Vão ser julgados de uma vez por todas. E aí, o novo céus e a nova terra, terminando essa etapa da nossa história. O que eu quero dizer com isso? Quando Jesus fala na sua palavra, e é a palavra dele em Apocalipse, que existe um novo céu e uma nova terra preparado para nós, significa que a partir de então, nós temos toda uma nova história para viver com Deus. Entenda isso. Tem coisas que nós vamos viver que nós nem imaginamos ainda. Que vem depois, quando o novo céu e a nova terra estiver estabelecido. E nós vamos viver com Deus. Essa vida, essa esfera é só o começo. Eu quero que você entenda isso nesse final dessa mensagem, de uma maneira mais devocional para nós terminarmos o nosso tempo. Entenda isso. Seu pai disse que vai te levar para uma viagem. E ele te deu alguns detalhes da viagem. E a viagem já está estabelecida. Mas ele disse que ao final da viagem, vocês vão começar uma etapa nova da vida de vocês, que ele ainda não contou como é que vai ser. Todos os detalhes da viagem estão contados para você. Você vai saber o que vai acontecer. E a viagem agora pode colocar no coração dessa criança que está ouvindo o pai falando muita expectativa sobre as coisas que vocês vão viver. Mas entenda que o seu pai ainda reservou coisas que ainda são melhores. É por isso que Paulo termina dizendo, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que nem sequer subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Glória a Deus. Então, aquilo que já chegou ao ouvido do homem, que já chegou ao coração do homem, aquilo que os olhos já perceberam de alguma forma, nós já sabemos. Deus já deixou na sua palavra. Mas o que eu quero dizer para você é que depois disso, ainda tem mais. Então se segure nessa esperança aí. Abrace ela. Tenha expectativa por ela. Como Abraão saiu vendo o invisível, para a terra que Deus disse que ia dar para ele, para as suas gerações futuras, saia hoje também. Segurando essa promessa, sabendo que você vai viver ela, para a glória do nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Na semana que vem, nós temos mais um pedacinho. Na semana que vem a gente vai pegar alguns eventos e nós vamos entrar nos eventos. Hoje nós olhamos o cronograma em geral. Aí no seu estudo, para você que veio aqui na igreja, eu não queria deixar de fazer isso com você. Para você que veio aqui na igreja, no final do nosso estudo aqui, a gente tem que o pastor João Leno colocou um diagrama sobre os eventos para você entender de maneira melhor, tá? Vai ser muito legal você estar observando nesse diagrama aqui. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira saber mais, fale com a gente, eu estou à sua disposição para nós conversarmos a respeito desse assunto. Mas não perca, semana que vem, a matéria do pastor Fábio Felipe, e está muito legal. Vai ser muito animador o estudo da semana que vem, a gente tem muito mais coisas interessantes para nos debruçar e olhar na palavra de Deus. Esse assunto é muito gostoso de tratar, e eu tenho certeza que anima o seu coração para saber das coisas que Deus ainda vai fazer para a glória do nome de Jesus. Amém?